Dor de barriga em criança. Poucas coisas deixam pais e cuidadores tão angustiados, não é verdade? Aquela incerteza. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sintoma tão comum para entender melhor quando é só um incômodo e quando é algo que merece mais atenção. E aí fica a pergunta, né? É só uma virose, algo que vai passar, ou pode ser alguma coisa mais séria? Essa dúvida é o que deixa todo mundo em alerta. Mas entender as pistas que o corpo da criança dá, nossa, isso pode trazer uma tranquilidade enorme. Bom, para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, uma história que talvez seja familiar. Depois, vamos entender que existem dois tipos de dor. Aprender a juntar as pistas, reconhecer os sinais de alarme e, por fim, ver como lidar com aquela dor que a gente não enxerga a causa. Então, para colocar isso tudo na prática, vamos conhecer a história do João Lucas. Ele é um menino de 7 anos e o caso dele, bom, pode ser bem parecido com o que muita gente já viveu. Imagina a situação da mãe do João Lucas, a Maria Clara. É uma verdadeira montanha-russa. Nas crises, a dor dele é fortíssima, bem ali ao redor do umbigo, e ele chega a ficar pálido, a suar. Mas o que deixa tudo mais confuso é que entre um episódio e outro, ele está ótimo, brincando, como se nada tivesse acontecido. E a história do João Lucas que nos leva para uma ideia central aqui. Existem dois mundos completamente diferentes de dor abdominal. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para o diagnóstico certo. Vamos pensar assim, ó. A dor orgânica é como um alarme de incêndio que dispara porque tem fogo de verdade. Uma inflamação, uma infecção, algo concreto. Já a dor funcional, essa é como se o alarme fosse sensível demais. Ele dispara, o barulho é real, assusta, mas quando a gente vai ver, não tem fogo. A dor existe, o desconforto é real, mas a causa não é uma lesão que a gente consiga ver. E aqui vem o ponto crucial. Dor funcional não é invenção, não é coisa da cabeça da criança. Ela é super real. Pensa na comunicação entre o cérebro e o intestino como se fosse uma linha de telefone. Na dor funcional, essa linha está com um pouco de ruído, sabe? E aí, mensagens normais, como o processo de digestão, acabam sendo interpretadas lá no cérebro como um sinal de dor muito, muito forte. Certo? Mas então, como é que os médicos descobrem o que está acontecendo? Olha, a investigação parece muito um trabalho de detetive. E as pistas mais valiosas quase nunca vêm de exames de imagem. Pode parecer surpreendente, mas a ferramenta mais poderosa aqui não é uma tomografia, não é um ultrassom. É uma boa conversa. A história que a família conta, junto com um exame físico bem feito, revela a grande maioria das pistas. Essa conversa detalhada, que os médicos chamam de anamnese, é onde o quebra-cabeça começa a ser montado. O médico vai querer saber de tudo. A dor aparece depois de comer, ela chega a acordar a criança de noite. Cada um desses detalhes é uma pecinha que ajuda a diferenciar uma dor funcional de uma orgânica. E aqui tem uma pista comportamental que é muito curiosa e super importante. Muitas vezes, essa dor funcional é tão forte que a criança não consegue ir para a escola, mas na hora de jogar videogame ou de encontrar os amigos, parece que a dor some. Isso não quer dizer que ela está inventando, de jeito nenhum. Significa que a distração e o prazer conseguem de alguma forma modular a percepção dessa dor. É fascinante. Ok, vamos agora para a parte que talvez seja mais importante para qualquer pessoa que cuida de uma criança. Quando é que a gente precisa se preocupar de verdade? Existem alguns sinais, os chamados sinais de alarme, que a gente nunca pode ignorar. Prestem muita atenção nessa lista. A presença de qualquer um desses sinais funciona como uma bandeira vermelha bem grande. Eles são um forte indício de que a causa da dor provavelmente é orgânica. E aí sim, é fundamental procurar um médico para uma investigação mais aprofundada, com exames. Mas a causa da dor de barriga de um bebê é a mesma de uma criança de 10 anos? A resposta é um grande não. É muito importante a gente entender que os suspeitos mais comuns mudam radicalmente com a idade da criança. Olha só como o cenário muda. Nos bebês, as grandes causas são cólicas, talvez alergias alimentares. Já entre os 2 e 5 anos, a constipação vira um personagem principal. E nas crianças mais velhas, como o nosso amigo João Lucas, a dor funcional acaba sendo a protagonista nos casos crônicos. Embora, claro, a apendicite seja sempre uma possibilidade em dores agudas. Tudo bem? Se a dor é invisível, como é que a gente trata? Bom, para dor funcional não tem pílula mágica. O tratamento que funciona de verdade é uma abordagem completa que olha para a criança como um todo. O tratamento se apoia em 3 pilares. O primeiro é a dieta, para investigar se algum alimento está servindo de gatilho. O
O segundo é o uso de medicamentos, mas só para controlar sintomas específicos. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, é o apoio psicológico, para ajudar a criança a lidar com o estresse e a ansiedade que podem estar alimentando essa conexão complicada entre o cérebro e o intestino. Essa citação resume a mensagem mais poderosa de todas. A dor da criança é real. Validar o que ela sente, acreditar nela, sem julgamentos, esse é o primeiro passo, e é o passo mais transformador para a cura. Porque, no fim das contas, entender a dor é o começo para poder aliviá-la. E pensar nisso não muda completamente o jeito como a gente encara a próxima dor de barriga?